Bom dia, meu santo e minha santa, é o programa Com a Palavra, começando com você nesta manhã de segunda-feira, dedicado ao Espírito Santo. Como foi o seu final de semana? Você participou da Santa Missa, foi se alimentar da Palavra e da Eucaristia? Essa palavra que transforma as nossas vidas e precisamos permitir ser transformado pela Palavra de Deus. Meu santo e minha santa, hoje eu quero refletir com você o tema escolha. Você é uma pessoa que foi escolhido por Deus. Isso mesmo. Nós vamos refletir hoje um pouquinho a partir da palavra de Deus. Este mês de agosto estamos refletindo o mês de todas as vocações, para aquilo que foi chamado. Deus chamou. Você é um vocacionado de Deus neste mundo, nesta vida. Você não está aqui por acaso. Deus tem um grande propósito. Qual é a sua vocação? Você já pensou sobre a sua vocação? Você já refletiu sobre a sua vocação, o seu chamado? Para viver o propósito que Deus tem para você. Para isso tem que pedir a luz do Espírito Santo. Então, começando o programa com a palavra, vamos já pedir esse Espírito Santo. Venha junto comigo rezar aqui diante desta luz, a presença do Cristo, que possa iluminar a sua vida, que possa iluminar a sua história, a sua vocação. Você que está indeciso, ainda refletindo qual é a sua vocação, vamos juntos agora rezar. Você também pode, neste momento do Espírito Santo, rezar por um seminarista, reze pela a vocação do padre que foi celebrada no domingo, todos os sacerdotes, reze por eles. Padre também enfrenta suas tribulações, Padre também enfrenta suas noites escuras. Padre reza pelas pessoas e precisa também da oração. Então, reze junto comigo neste momento, pedindo ao Espírito Santo nesta manhã para que Ele possa iluminar a vida da vocação daqueles que você reza, dos nossos seminaristas, dos sacerdotes, dos padres, do pároco da sua paróquia. Vamos colocar pedindo, vem Espírito Santo sobre a vida de cada um dos teus filhos. Peço para que seja luz diante daqueles que estão em dúvidas, que o Espírito possa nos guiar no caminho do propósito que o Senhor tem chamado. Para aqueles que estão em crise na sua vocação, Senhor, seja luz, ilumine a vida desses teus filhos, para os jovens, adolescentes e aqueles que já escolheram a sua vocação, que possa viver bem o chamado que o Senhor tem feito. Rezando junto com o Frei, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instituísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu filho e minha filha de Deus, este mês de agosto, refletindo o tema de todas as vocações, e o Senhor, Ele que nos chama, Ele que nos convida. Isso mesmo, você não está neste mundo por acaso, você não é um acidente de Deus. Por acaso estou aqui neste mundo. Não, Deus o chamou, foi Deus que escolheu. E se Deus chama, cabe a resposta de cada um. E Deus chama para uma missão. Ninguém chama uma pessoa para nada. Tem um propósito, há um chamado, um propósito, uma missão. E para que você possa viver bem a sua vocação, você precisa permitir conhecer. Você não pode falar que você não tem uma vocação para padre, uma vocação para a vida religiosa, uma vocação para ser diácono, uma vocação para ser um pai ou uma mãe de família, ou até mesmo uma vocação para a vida religiosa. Você só vai poder discernir na medida dos frutos da oração, buscando um orientador vocacional, promotor vocacional, que possa te ajudar a você a crescer nessa maturidade, para você poder discernir a sua vocação. Deus chama, o Filho acolhe, o Espírito Santo, Ele ilumina a vida dos seus filhos. Essa luz que vai iluminando. E hoje eu quero falar para você dessa escolha, desse chamado. Justamente na palavra de Deus que nos fala nessa
manhã que eu quero refletir com você. Em João, pega aí sua Bíblia, juntamente com o Padre Anderson, para que a gente pode fazer essa leitura junto. Capítulo 15, versículo 16, vai dizer assim, ó. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Pai que escolheu, o Pai que te chamou e te confiou uma missão. Qual é a missão? A missão para que você possa produzir os bons frutos. E vai nos dizer a palavra de Deus ainda, como faço então, Padre, para poder produzir os bons frutos? É preciso permanecer em Deus, filho. Viver a sua vocação, viver o propósito de Deus, tem que permanecer na palavra. Está aqui, ó. João 15, do versículo 5 vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que forte a palavra de Deus. Então, para poder você produzir bons frutos, precisa permanecer na palavra, precisa permanecer em Jesus. É preciso permanecer. Quais frutos você está gerando hoje? Para você viver bem a sua vocação, o seu chamado, é preciso permanecer e esforçai-vos. Não significa que Deus te chamou para ser um pai, uma mãe de família, para ser um religioso, um padre, que você não vai passar pelas dificuldades. O Filho de Deus enfrentou suas tempestades, e Ele nos ensinou a buscar, a orar, a falar com o Pai, pedir força, sabedoria para tomar as decisões, para poder viver bem o propósito da sua vocação. As dificuldades que vai aparecendo no seu processo vocacional não é sinal para que você possa desistir. Não, é o tempo de preparação, o início do seminário, aí fazendo o processo, estudar, aprofundar, se alimentar, para que você possa produzir esses bons frutos, a partir da palavra de Deus, do anúncio que o Senhor vos chama. É muito importante rezar pelos padres, rezar pelos seminaristas, ser perseverantes, homens de Deus, para que tenha coragem de continuar a missão. Por isso que eu falo da importância de rezar pelas vocações, rezar pelo padre da sua paróquia. Todos os dias dedicar uma Ave Maria, pedindo para que ele possa ter sabedoria, força, viver bem a sua vocação. O propósito que Deus tem a cada um de nós. Qual o seu chamado? Qual o seu propósito? Reze pela sua vocação, reze pelo seu chamado que o Senhor tem a te oferecer. Daqui a pouco eu vou contar um pouco a minha experiência vocacional, o meu chamado que eu recebi, o propósito que Deus tem na minha vida, eu sinto cada dia. E eu procuro viver esse propósito de Deus. Deus chamou e eu dei o meu sim. Permiti ser lançado. O primeiro chamado é o chamado à vida. Deus te escolheu a vida, filho. Depois o segundo chamado, a vida cristã. No teu batismo, você passou a pertencer a essa grande família cristã. Como batizado, viver a sua vocação, viver o chamado à vida de Deus especificamente. Para essas diversidades, tantas vocações, seja a vida religiosa, sacerdotal. Para onde o Senhor está te chamando, constitui uma família. É o chamado, o propósito de Deus. Mas tudo tem que ser feito a partir de quando o Senhor nos chama. E eu quero aqui refletindo sobre a vocação,
Também me lembro aqui da Pelegrina Brasil, ela que sempre dá oportunidade para que as pessoas possam conhecer lugares santos, lugares que também nos ajudam a viver bem a nossa vocação. Pelegrina Brasil, onde terá oportunidade de conhecer Itália, Portugal, com o Padre Osmar, também Eliane Ribeira. A Pelegrina Brasil sempre está proporcionando, facilitando para que as pessoas possam viver esta experiência. Você pode entrar em contato através do site Pelegrina Brasil e lá já está toda a equipe preparada para atendê-lo bem, para te ajudar, para que você possa, dentro das suas condições também, conseguir realizar esse grande sonho de fazer essa experiência de peregrinos. Pelegrina Brasil sempre com você. Faça o contato, entrando no site e assim possa você fazer a sua escolha, fazer essa grande experiência, através do WhatsApp também, 11, a operadora, 29 42 83 32, pelo WhatsApp, fazendo contato com a Pelegrina Brasil. Meu santo e minha santa, é o programa Com a Palavra, nesta manhã de segunda-feira aqui. Estamos hoje refletindo sobre a escolha, o chamado, o propósito que Deus tem a cada um de nós. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, convide outras pessoas a estar aqui acompanhando esse programa Com a Palavra. Próximo bloco agora, quero refletir um pouquinho também, continuar falando sobre a vocação e também a minha escolha vocacional, como que eu fui percebendo esse chamado de Deus ao longo da minha história, percebendo os sinais de Deus. Não é como um anjo fantasia, o anjo vai vir aqui e vai dizer, a gente vai percebendo dentro do discernimento vocacional com o promotor que nos ajuda a tomar a decisão. Lembre, a decisão sempre é tua. Qual é a sua vocação? Já volto com você. Qual é a sua vocação? É o programa Com a Palavra, está de volta com você nesta manhã. Eu sou o Padre Anderson Rosa, uma alegria de poder vir aqui compartilhar com você a Palavra de Deus, palavra que traz ânimo, força, coragem para viver o propósito chamado de Deus. Deus te escolheu, isso mesmo, meu santo e minha santa, foi Deus que te escolheu. Você está aqui neste mundo porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para você. Se você ainda não encontrou qual é o propósito de Deus em sua vida, faça essa busca, reze, faça a sua oração, coloque, Senhor, me ajude para que eu possa viver um bom propósito nessa vida, poder produzir bons frutos a partir da escolha daquilo que o Senhor tem te chamado para essa missão. Todos nós temos uma missão. E eu me lembro aqui que minha mãe, a Dona Ivone, inclusive está me acompanhando, minha mãe lá em Presidente Venceslau, no estado de São Paulo. Ela é uma pessoa de muita fé, de muita oração. Desde pequenininho que eu me lembro, a minha mãe sempre levava para rezar o terço, nas novenas que acontecia, participar das santas missas. E eu fui percebendo ali a forma que o Padre Jorge celebrava na cidade, em Presidente Venceslau, ali na paróquia. Uma pessoa com muita alegria, fazia o bem a tantas pessoas. Aquilo ali foi me encantando e foi me despertando o meu chamado, a minha vocação. Fui trabalhar em outros lugares, trabalhei como engraxate de sapato, vendi sorvete na rua, salgadinho, fiz tantas coisas na vida para poder ajudar, levar o pão para dentro de casa, sustento e ajudando. E diante de tantas dificuldades, fui superando todas elas. E uma das grandes dificuldades que eu achava que seria um empecilho de viver o chamado, a escolha da minha vocação, o propósito que Deus tinha, é porque eu passei por uma situação tão difícil, um trauma que eu tive. Cheguei praticamente a perder a voz, tinha vergonha, não conseguia me comunicar. Uma pessoa muito gago. Mas eu encontrei
luz na minha vida, que eu posso dizer, foi uma professora que me ajudou a superar a minha gagueira. Sou gago ainda. Eu fico imaginando hoje estar aqui na televisão, comunicando com você, uma pessoa que é gago. É Deus que vai trabalhando na vida de cada um de nós. E assim fui vivendo a minha vocação com muito esforço, dedicação. Consegui passar pelo processo da filosofia, teologia, me ordenei padre. Hoje trabalho como padre, a comunicação o tempo todo, se comunicando com as pessoas. Tudo isso é fruto de uma oração de perseverança. Precisamos perseverar em todos os momentos da vida. E eu tinha uma escolha. Eu poderia ficar ali parado, ficar reclamando da vida, tomar decisões para outros caminhos, que a vida vai nos apresentando outros caminhos que parece que ser fácil, mas não é. Não é fácil. Depois, você viver um propósito que não é teu, viver uma vocação que não é tua, vai viver uma vida de dor e de sofrimento. E eu sentia fortemente que o Senhor me chamava para isso. E eu consegui superar, estou ainda superando todos os dias. Antes de sair de casa eu tenho que fazer um exercício, porque eu sou gago, determinada palavra às vezes não sai, na minha comunicação. Mas a gente confia na graça de Deus. E Deus vai nos dando pessoas que possam nos ajudar a viver esse propósito, essa vocação. Nem por isso deixei de viver a minha vocação como padre. Eu posso dizer para você, eu sou um padre feliz, sou um padre apaixonado pela minha vocação, gosto de fazer tudo aquilo que é de padre, não me cansa, faço com amor e com entrega e sinto que Deus tem me chamado para viver esse trabalho. Que Deus tem me chamado para viver esse propósito, levar a palavra, levar a esperança a tantas pessoas. A partir da minha história de vida. Olhando para a minha história, seria impossível de ser padre. Mas quando a gente confia, quando a gente ora, quando a gente reza, Deus vai fazendo a parte dele. Mas eu também preciso fazer a minha parte. E a gente vai, dentro desta construção, dentro dessa história de vida, percebendo a grande manifestação de Deus. Como Deus tem se manifestado, como Deus tem colocado pessoas para que tragam uma palavra que nos ajuda e nos incentiva a viver bem a vocação. Não me canso de testemunhar isso, dizer a importância de viver bem o seu propósito, viver bem o seu chamado. Porque se Deus chama, Deus também vai nos capacitando. Agora eu preciso permitir para que isso possa acontecer. Tem que ter muita humildade, tem que ter o incentivo, a força de poder enfrentar as dificuldades da vida. Isso mesmo, Jesus, ele passou por muitas dificuldades. E quando, como padre, refletindo sobre a vocação sacerdotal, como padre, eu olho hoje para as minhas tribulações da vida, eu sempre procuro olhar para Cristo na cruz. Tudo ele fez por amor. Humanamente é impossível entender o que Jesus passou pela cruz, todo o sofrimento. Mas o Senhor vai nos resumir de tudo isso, que é o amor. E quando eu olho para a cruz e vejo esse amor, e é justamente esse amor que eu preciso como padre levar na vida das pessoas. Então você que sente-se chamado para essa vocação, você pode viver até outros trabalhos sendo como padre, Nós temos hoje padre que é militar, padre capitão, temos padre coronel, temos padre psicólogos, temos padres médicos que também vivem a vocação chamada do mundo, com a vocação de Deus, sendo esse instrumento. Lá como médico, também exercendo o seu sacerdócio, junto com os militares. Hoje exerço o meu ministério na paróquia Nossa Senhora do Rocio e também atuo como capelão da Polícia Militar dos Bombeiros Militar do Paraná, levando uma palavra de fé, de esperança e de transformação. A graça que Deus ele é capaz de fazer aquilo que Deus é capaz de realizar na vida de cada um de nós. Tudo isso só é possível porque o Senhor faz as maravilhas em nossa vida. Meu santo e minha santa, refletindo sobre a vocação, eu quero agora falar com você aí de casa, chamar sua atenção um pouquinho. Nós, da obra Evangelizar, queremos agradecer a você por todas as contribuições que você tem feito, que você tem realizado para que esta obra possa continuar a evangelização, fazendo bem a vida de tantas pessoas.
Você pode fazer também a sua contribuição, você ainda que não fez, há tempo de fazer, através desse QR Code que está aparecendo aqui, ó, do ladinho aqui do padre, aqui, ó, aproxima a câmera do seu celular aí, e ele vai te levar onde você possa fazer a sua contribuição do seu Pix com muita segurança. E assim você pode contribuir pela evangelização. Muito obrigado, que Deus abençoe você que ajuda nesta obra de evangelização. E assim juntos vamos vivendo a nossa escolha, minha, a sua escolha, o propósito, o chamado que Deus tem a cada um de nós. Eu estava lá, eu me lembro, engraxando o sapato, aí um guarda do banco me perguntou: o que você quer ser quando você crescer? Ali naquela pergunta, não tive dúvida na hora, eu falei: quero ser padre. Aí o guarda do banco já me levou lá para conversar com o padre já fez um acompanhamento, me apresentou para o promotor vocacional, fiz ali 2 anos de acompanhamento vocacional, e depois eu acabei tomando a minha decisão, fiz a minha escolha de entrar para o seminário. Fiz 3 anos de filosofias, 4 anos de teologia, e acabei depois tomando essa decisão firme, com clareza, de viver a minha vocação sacerdotal. Cada um tem uma experiência, Deus chama em vários lugares. Eu estava engraxando o sapato. E você, aonde Deus te chamou? Que momento você sentiu fortemente o chamado de Deus? Não tenhas medo. Se você sentiu o chamado, vai buscar auxílio para que as pessoas possam te auxiliar para você viver bem o seu chamado, o seu propósito da sua vocação. Falando em propósito, chamado e vocação, sempre é bom levar um louvor, esperança, para que as pessoas possam viver o seu chamado. E aqui hoje, segunda-feira, temos a noite de louvor. Isso mesmo, a noite de louvor, maior grupo de oração nacional. Você pode participar presencialmente aqui no Teatro Santa Chagas, Jesus das Santa Chagas, anfiteatro. Você pode vir participar com a presença do Padre Kleber, Leandro, e também estará aqui no momento de louvor e animação, Ivaldo Dias, isso mesmo, animando. Se você não é de Curitiba, região metropolitana, você pode acompanhar esta noite de louvor aqui na TV Evangelizar, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Mas fica ligadinho aqui, acompanhando esta noite de bênção, segunda-feira, noite de louvor. Meu santo e minha santa, quero agora neste momento pedir as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua vocação. Que Deus ele possa te fortalecer todos os dias. Senhor, obrigado pelo chamado e pela escolha de cada um dos teus filhos. Com a sua bênção, com a sua proteção sobre cada um de nós. Nos dê a luz da sabedoria para viver o chamado, o propósito a cada um de nós. Que desça a tua bênção misericordiosa. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que você possa viver o teu chamado. Vamos estar refletindo nesse mês de agosto a vocação, e assim possamos ter a coragem de dizer sim. Não tenhas medo de dizer o seu sim para o chamado e para o propósito de Deus, para a missão. Vive bem a sua missão. Permite deixar Deus trabalhar na sua vida, permite deixar Deus trabalhar na sua história. Não deixa que o medo possa mudar o direcionamento daquilo que Deus vos escolheu. Vive com alegria e com felicidade. Sabe por quê? Porque ser padre é bom demais. Eu agradeço todos os dias a Deus pelo meu chamado, pela minha vocação. O Frei vai ficando por aqui com o programa Com a Palavra, mas você tem aqui ainda para continuar aqui ligadinho na TV Evangelizar, com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Deus abençoe.